Salve Maria e São José, que alegria, gente! Bora então fazer o 25º dia e última semana do nosso retiro. Olha, gente, não é fácil chegar até aqui, mas é uma graça, não é? E vai ser sempre assim. O mais legal da consagração, de viver firmemente esse propósito, é que tudo nos mostra um caminhar para Deus. Não existe nada que seja difícil demais quando se trata de caminhar para Deus. E os santos viveram isso, eles são para nós farol, né, nessa caminhada. Luz que vai nos mostrando que eles também viveram uma vida de martírio, uma vida de dificuldades. Porque nossos modelos viveram tudo isso aqui nessa terra. Nós, como seguidores, como apoiadores, como adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos distanciar da cruz, pois é justamente o que Ele nos ensina. Você renuncie-te a ti mesmo, renuncie à sua vontade, toma a tua cruz e siga-me. Não podemos inverter a ordem dos fatores. Nesse caso aqui, ela vai fazer muita diferença. Tá bom? Estamos então na 3ª semana, conhecimento de Jesus Cristo. Vamos falar das cadeias, vamos falar do gesto concreto que nós devemos fazer para toda entrega a Jesus. Uma ação de caridade deverá ser realizada com a intenção dessa graça alcançada. E nós estaremos conhecendo o nosso Senhor, que é o nosso fim último, nosso objetivo máximo. Empregarão a 3ª semana a obter o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus o termo final de toda a nossa devoção a Maria. Por Nossa Senhora devemos, pois, agora ir até o seu fruto divino, a fim de nele permanecermos para sempre. E porque não amamos o que não conhecemos, é preciso meditar agora sobre o adorável Jesus, a sabedoria eterna e incriada. É a mais nobre das ciências, a mais doce, a mais útil, o mais necessário de todos os conhecimentos do céu e da terra, porquanto a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, para que tenhamos também mais perfeito conhecimento de nós mesmos, porquanto só em Cristo se revela a verdadeira grandeza, e só nele se conhece em plenitude de realidade mais profunda do homem. A realidade, Segundo o espírito de nossa devoção, é por Maria e em companhia dela que nos acercaremos de Jesus, como discípulos que estudam sobre o ducto de seu mestre. Nela também é que contemplaremos Jesus, porquanto foi neste espelho de justiça que ele se quis refletir, para não deslumbrar a fraqueza dos nossos olhares. Maria vai dar-nos o conhecimento e a posse da divina sabedoria. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. E quais são as orações, então, que nós deveremos realizar ao longo dessa 3ª semana? Nós deveremos continuar com a ladainha do Espírito Santo, fazer aqui, junto no retiro, o Ave Maristela, que é a saudação à Virgem Maria, e começar a partir de hoje a oração de Santo Agostinho. Eu vou publicá-la na página e também deixarei no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, com muita alegria, entender Jesus no seio de Maria. Prestes a atingir o termo de nosso exercício em direção a Jesus Cristo por meio de Maria, concentremos nossa meditação no mesmo Jesus. Inicialmente, vamos considerá-lo ali onde ele quis começar a nossa redenção, no seio de Maria. Jesus se encantou com a beleza espiritual de Maria. A ela veio numa união íntima que já ninguém pôde dissolver. Neste paraíso, ele deu início à sua obra de misericórdia e salvação. No recolhimento místico de Nazaré, contemplo Maria no êxtase divino da encarnação.
2. Arcanjo São Gabriel, feliz mensageiro do céu, a Virgem da Encarnação, obtende-nos inteligência deste mistério augustíssimo. Primeiro ponto. A beleza espiritual de Maria atraiu a Jesus. Maria Santíssima recebeu da sabedoria eterna tão grandes cabedais de graça e tão perfeita fidelidade, demonstrou ao seu amor que não somente arrebatou de admiração os anjos, mas ainda o próprio Deus. Encantou-o aquela humildade profunda, levada até o aniquilamento, atraiu aquela pureza tão sublime e forçou-o docemente àquela fé tão viva e oração tão repetidas. A eterna sabedoria viu-se amorosamente vencida por tão amorosamente solicitações, tão amorosas solicitações. Oh, exclama Santo Agostinho, que amor o de Maria, que venceu o Todo-Poderoso. Coisa admirável, querendo esta divina sabedoria descer no seio do Pai, ao seio de uma virgem, repousar entre os lírios de sua pureza e dar-se, mediante ela, a todos os homens. Envia-lhe o arcanjo, que para saudá-la de sua parte e lhe dizer que queria nela encarnar-se, pedindo-lhe para isso o doce consentimento. E veio a ela, para assumir a natureza humana naquela magnífica união hipostática, que na sua única pessoa do Verbo de Deus faz unidas inseparavelmente, sem confusão e sem mistura, a natureza divina e a natureza humana. Ainda agora Jesus deixa atrair suavemente por Maria. Ainda agora, quando vê numa alma o amor de Maria e de suas virtudes, ele vem, desce de novo, numa proporção de presença e de graças, correspondente à intensidade da presença de Maria nos corações fiéis. Segundo ponto, íntima união entre Jesus e Maria. Jesus e Maria se nos apresentam neste mistério tão intimamente unidos que Jesus está todo em Maria e Maria todo em Jesus. Ou melhor, ela não vive, mas Jesus todo nela. E fora mais fácil separar o sol de sua luz que Jesus de Maria, de sorte que podemos chamar Nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção. E aí, eu gosto sempre de citar que quando a gente escuta isso, a gente deve sempre lembrar daquela frase do apóstolo Paulo, né? Apóstolo, no caso, o evangelizador, né? Aquele que veio para nós depois de ser Saulo, um assassino. E tem um momento em que ele fala assim: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E assim nós deveremos buscar. Na verdade, essa é a nossa meta, que nós sejamos perfeitos, não pela nossa condição imperfeita, que ela é, né, impossível de acontecer. Seremos sempre pecadores, mas na condição daquele que faz a vontade do Pai, em Jesus Cristo, o tempo todo. Se Paulo, que era Saulo, um assassino, teve essa condição de ser todo de Jesus, imagine então a Virgem Maria, que nunca se contaminou com o mínimo pecado venial. Como Nossa Senhora é unida a Jesus Cristo, nós sabemos que é uma condição de graça plena, né? Mas temos que ter esse olhar de que não existe uma devoção que nos separe de Jesus Cristo porque estamos nos aproximando de Nossa Senhora. É justamente o contrário. Estamos nos aproximando daquela que está mais unida, mais amorosamente ligada ao nosso Senhor. E por isso temos uma aproximação de Jesus de forma mais segura e mais garantida de atenção, de olhares, porque nós estamos unidos à mãe dele, que é toda nele. Essa união mística não se rompeu com o nascimento do Senhor. Os corações jamais se desuniram durante toda a vida mortal e unidos para sempre estarão para toda a eternidade. Do sangue do coração imaculado de Maria, feito de pura chama, formou-se o coração de Jesus. Como que são ambos um só coração, uma só alma, um só outro, um no outro devemos amar. Perde-se o espírito humano quando reflete séria e profundamente nesse proceder da sabedoria encarnada,
que não quis, embora o pudesse fazer, dar-se diretamente aos homens, mas o quis realizar mediante Maria, a ela se confiando como cativo e amoroso escravo. Nunca separaremos Jesus de Maria. Imitemos ao Senhor e nos façamos também pequeninos e infames, e em tudo dependentes de nossa mãe, extremosíssima. Terceiro ponto, Jesus operando sua salvação no seio de Maria. Desde o primeiro momento de sua entrada no mundo, diz a nós o apóstolo São Paulo, o Verbo encarnado se ofereceu ao Pai como hóstia de agradável odor, para a substituição dos holocaustos que a majestade divina já não aceitava. O altar era o paraíso do seio de Maria, tão puro, tão imaculado, tão silencioso e tão rico de todas as virtudes. Jesus quis ainda santificar seu precursor no seio de sua mãe, Santa Isabel, mediante a palavra de Maria. Tão depressa ela falou, foi João santificado, e este foi o primeiro e mais grandioso milagre de graça que fez o nosso Senhor. Essa frase também está no Tratado da Verdadeira Devoção. Segundo a inspiração de nossa devoção, procuremos também nos encerrar no santuário formoso do seio de Maria, onde vivamos também no silêncio de nossa vida espiritual, oferecendo-nos a Deus Pai em companhia de Jesus, onde rezemos também por nossos irmãos, para que a todos a palavra querida de Nossa Senhora redima e salve piedosamente. Coloque-o, ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossos caminhos, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai todas as inimigas potestades, em vosso espírito, para a glória do Pai. Assim seja. Ramalhete, coração imaculado de Maria, inefável sacrário do Verbo encarnado, acolhei-nos em vosso carinho. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio servir de testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. E houve a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para a sua glória, veio para a sua própria casa, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, tal como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ou seja, Ele esteve desde o início junto ao Pai. Criou céus e terras, brincava com o planeta Terra. E teve, nesse momento, a oportunidade de vir no seio da Virgem Maria e redimir todo o pecado da humanidade. Mas o mundo não o recebe. As trevas não o compreenderam. Por quê? Porque é a ausência de Deus, é a ausência de luz. E a luz é Jesus Cristo. E nosso maior ganho é servir à Virgem Maria, que é aquela em que foi depositada toda esta luz que alumia os corações dos homens. Nós precisamos de Maria, porque ela é o tabernáculo vivo. Ela continua a servir a Deus dia e noite, como quem não cessa de pedir
intercessão a nós, miseráveis pecadores. Ela nos ama e nos derrama graças abundantes, mas para isso precisamos ir ao encontro dessa Mãe Imaculada e rogar com toda fé e esperança por dias melhores, pela conversão dos nossos irmãos e de nós mesmos. Conversão não é viver eternamente de plena glória. Conversão é ceder todos os dias à vontade de Deus, sabendo que a nossa é uma vontade cheia de sujeira, cheia de máculas. Não estamos aqui a nos colocarmos como aqueles que se afastam da vontade de Deus para fazer a nossa vontade, mas ao contrário, vivendo tanto tempo fazendo e realizando a nossa vontade, compreendemos que só a vontade de Deus é pura. E assim como aquela que foi a mais pura de todas, a bendita de todas as mulheres, nós nos unimos para que desta mesma pureza possamos receber o Jesus, Filho unigênito de Deus Pai, que veio ao seio desta Virgem e que através dela também nos dará a se conhecer. Nós temos que amar a Virgem Maria como o caminho mais seguro para encontrar com nossa meta. Só que isso não é um ato de consagração, a leitura de um livro e pronto. Não. É uma vivência diária das coisas do alto, como se isto fosse para nós a única escolha de vida. Precisamos fazer exames de consciência diário para compreender em nós toda a nossa mácula e tudo aquilo que de Nossa Senhora não se contamina. Por isso, entregamos nossas vidas a ela, somos escravos de amor, porque sabemos que nós não temos dignidade para isso. Não sois digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Quem é digno de entrar na morada? Quem foi a mulher digna de que Jesus entrasse? Ela é a morada eterna. Ela é aquela que recebeu e recebe e está com Cristo todos os dias. E quando nós adentramos neste coração imaculado, recebemos o próprio Cristo em nossas vidas. Nós precisamos aprender em Maria tudo que nós somos. Nós vivemos para o céu. Não somos filhos da carne. Não estamos aqui como nossa condição final. Estamos de passagem nesse exílio, como os nossos antigos pais ficaram no deserto. Somos aqui a viver neste deserto, porém recebemos de Deus a graça de nunca mais estarmos sós. Estamos no seio da Virgem Maria, somos dela, confiados a ela, mas a sabedoria divina, a justiça e toda a misericórdia de Deus não ultrapassa a barreira do nosso livre-arbítrio. Ele precisa que nós nos entreguemos a ela para que ela possa operar em nós essa transfiguração, essa transformação. E ela não é da noite para o dia e ela não é um dia somente. Ela é diária, porque há muito que se mover em nós para encontrarmos realmente a santidade. Paulo conseguiu viver essa experiência e disse: não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Eis que nós também devemos ser como Paulo, mas temos um caminho e um refúgio seguro, a consagração. Seremos escravos para sempre desta amada Senhora. O amor de Jesus sobre todas as coisas, do livro Imitação de Cristo. Bem-aventurado o que conhece o que é amar a Jesus e desprezar-se a si mesmo por amor de Jesus. Nosso amor para com Ele deve apartar-nos de outro qualquer amor, porque Jesus quer ser amado sobre todas as coisas. O amor da criatura é enganoso e imutável, o amor de Jesus é fiel e constante. O que se prende à criatura cairá com ela, e o que se abraça com Jesus estará firme para sempre. Ama e tem por amigo aquele que não te faltará. Quando todos te desampararem, nem te deixará perecer quando chegar o fim da vida. De todos te hás de separar um dia, não queiras ou
não ou queiras ou não queiras. Na vida e na morte, está sempre com Jesus. Entrega-te à fidelidade deste Senhor, que Ele só te pode socorrer quando todos te faltarem. Teu amado é de tal condição que não quer admitir companhia no amor. Ele só quer possuir teu coração e nele reinar como soberano em teu trono. A experiência te mostrará que toda a afeição que não puseres em Jesus, mas nos homens, é perdida. Não confieis, nem te firmes na verde cana que o vento agita, porque toda carne é como a erva, e sua glória passa como a flor do campo. Isaías 40, versículo 6. Muitas vezes será enganado, se julgares os homens só pelos que mostram exteriormente. Em vez das vantagens e consolações que neles buscas, não acharás quase sempre senão desgosto e dano. Busca Jesus em todas as coisas e sempre acharás a Jesus. Se te buscares a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Porque o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todos os seus inimigos e o mundo inteiro. Nossa. Porque o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que em todos os seus inimigos e o mundo inteiro. Leitura 1. Tratado da verdadeira devoção, número 61 e 62. Jesus, motivo da devoção a Maria. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. Do contrário, estas seriam falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o alvo de todos os nossos trabalhos. É como diz o apóstolo, torna-se todo o homem perfeito em Jesus Cristo, porque só nele habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graça, de virtude e de perfeições. Porque só nele fomos abençoados com toda a bênção espiritual, porque é ele o nosso único mestre que deve nos ensinar, nosso único Senhor, de quem devemos depender, nosso único modelo a que nos devemos conformar, nosso único médico a que nos há de curar, nosso único pastor que nos deve alimentar, nosso único caminho que nos deve guiar, nossa única vida que nos deve vivificar e nosso único tudo em todas as coisas que nos deve bastar. Não nos foi dado outro nome sobre o céu senão o nome de Jesus pelo qual devemos ser salvos. Deus não estabeleceu outra base à nossa glória senão Jesus Cristo. Todo o edifício que não é constituído sobre esta pedra firme é elevado sobre a areia movediça, e mais cedo ou mais tarde cairá infalivelmente. Todo fiel que não está unido a ele, como o ramo à videira, cairá, secará e só servirá para ser lançado ao fogo. Fora dele, tudo não é senão engano, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não teremos condenação a recear. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem criatura alguma pode prejudicar-nos, porque não nos pode separar da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo. Por Jesus, com Cristo, por Jesus, Cristo, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo, podemos todas as coisas, render glória e glória ao Pai, e em unidade com o Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser para o nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se estabelecemos, portanto, a sólida devoção a Nossa Senhora, é para mais perfeitamente estabelecer a devoção a Jesus Cristo e para dar um meio mais fácil e seguro de achar a Jesus Cristo. Se a devoção a Maria Santíssima afasta-se de Jesus Cristo, deveria ser rejeitada como ilusão do demônio. Mas dá-se justamente o contrário. Essa devoção é necessária precisamente para achar a Jesus Cristo perfeitamente, amá-lo com ternura e servi-lo
com fidelidade. Leitura 2. Hans Urs Balthasar. Eu não sei se falei perfeitamente, mas de 1965. Maria, ouvinte da palavra. Maria é o arquétipo da igreja, porque é como imagem primordial de duas coisas juntas. É lugar de habitação real e corporal da palavra, até a intimidade da carne única, da mãe e do filho. E isso em virtude da condição espiritual de serva, na qual sua pessoa, na totalidade da alma e corpo, não conhece nenhuma lei própria, a não ser a conformidade à palavra de Deus, porque ela é virgem e se dedica exclusivamente a ouvir a palavra. Maria se torna mãe, lugar de encarnação da palavra. O bem-aventurado o seu seio, porque ela ouviu e pôs em prática a palavra de Deus. Lucas 11, 27. Porque conservou e meditou todas as palavras em seu coração. Lucas 2, versículo 19. Toda contemplação deve referir-se continuamente a Maria, para se libertar de um duplo escolho, considerar a palavra apenas como alguma coisa exterior, e não como o mais profundo mistério que se insere no centro de nós mesmos, mistério no qual vivemos, nos movemos e somos. Atos dos Apóstolos 17, versículo 28. Ou, de outro lado, considerar a palavra logo tão profundamente interior que se confunde com o nosso próprio ser, com uma sabedoria que nos fosse concedida naturalmente, uma vez por todas, e da qual puséssemos livremente dispor. Aquele que ouve deve identificar-se com a Virgem, que traz em seu seio o Verbo e o engendra como seu filho e do Pai. Ela mesma, ainda como mãe, permanece serva. Ela ainda, mesmo como mãe, permanece serva. Somente o Pai é o Senhor, juntamente com o Filho, que é a vida de Maria, modelo de seu ser. Maria vive em função do fruto do seu seio, mesmo depois de dar à luz, trá-lo ainda em si. Para encontrá-lo, basta olhar dentro do próprio coração, de pleno dele. Mas ela não deixa de fixar os olhos no menino que cresce junto a ela, no jovem, no homem, cujos sentimentos e ações lhe parecem imprevisíveis, sempre e surpreendentemente, a tal ponto que cada vez mais ela não compreende o que ele tem na alma. Quando no templo a deixa sem aviso, ou não a recebe quando vem visitá-lo, ou na vida pública esconde seu poder e sacrifica a vida. Quando finalmente a abandona sobre a cruz e lhe dá um filho diverso, João. Maria ouve, com todas as forças da alma, a palavra que ressoa sempre mais forte, sempre mais divina e, aparentemente, sempre mais estranha. A palavra cujas dimensões quase a dilaceram, mas a qual, todavia, antecipadamente e radicalmente, ela deu seu sim, que abrange tudo. Maria deixa conduzir-se onde não quer, porque a palavra que ela segue não é a sua sabedoria pessoal. Entretanto, ela está de acordo com esta maneira de ser conduzida, tão profundamente a palavra que ela ama está semeada no seu coração. Tiago 1, versículo 21. Maria deixa conduzir-se onde não quer, porque a palavra que ela segue não é a sua sabedoria pessoal. E assim resume nossa vida. Nós estaremos nela para nos deixarmos conduzir por ela aonde nós não queremos. Porque o que está em questão aqui não é a nossa escolha pessoal, mas a vontade de Deus em nós, que nos leva a viver o sacrifício e a dor por amor àquele que se sacrificou primeiro, que nos amou primeiro. Nós não temos outro caminho. Glória a Deus. É assim que nós devemos ser, todos da Mãe, para que encontremos nela aquilo que nela
existe desde o início a presença do Filho. E assim podemos ser mais protegidos desse mundo que nos leva a cair tantas vezes. Cairemos, muitas, mas graças a Deus, ela está conosco. Ela nunca mais nos desamparará e nunca mais deixará que nós ficássemos ali naquele chão lamacento. Ela nos levantará, nos dará um bom banho, nos fará entrar numa confissão com toda piedade, com todo temor, sabendo que ali nós receberemos o banho que purifica a nossa alma, que nos tornará novamente limpos, translúcidos, cheios da graça de Deus, porque Nossa Senhora, sendo cheia da graça, não vai admitir que nós, escravos de amor, entregues a ela, sejamos distantes dessa graça. Ela nunca vai permitir isso, né, Camilinha? Bom dia, salve Maria. Então nós temos a oração de Santo Agostinho. E agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a cadeia. Seguinte, muitas pessoas estão me perguntando sobre a cadeia, como que isso vai ser feito, enfim. Lembrem-se, pessoal, a cadeia, ela é um item externo para quem quer se lembrar daquilo que está interno, que é a consagração. Ou seja, é algo que nós utilizamos como forma de escravidão, onde deixemos de ser escravos do pecado e do mundo para sermos escravos da Virgem Maria e da sabedoria encarnada. Então, como é que é isso? É assim, por exemplo, eu escolhi a minha cadeia, o meu terço. Na época, quando falou-se de cadeia, eu entendia que estar com um terço no meu pescoço me permitiria rezá-lo a qualquer momento, porque às vezes a gente quer rezar, mas não está com um terço próximo, e aí isso me prejudicava. E era uma forma que eu tinha de expor, né, que aquilo dali era a minha missão, que aquilo dali era a minha escravidão de amor. Então, o terço não sai do meu pescoço, a não ser para eu tomar um banho, e eu durmo com ele. Quando eu tenho casamento para ir, eu estou com um terço no pescoço. Então, eu sempre estou com um terço, beleza? Não saio sem terço, não uso mais colar, não uso mais nada, a não ser o meu escapulário e meu terço. Essa foi a minha escolha. Depois eu ganhei uma cadeia, tá vendo? Essa corrente. Geralmente, essa corrente não deve ser uma corrente luxuosa, bonita, um adereço de enfeite. Por quê? Porque ela retrata uma escravidão de amor. Ela retrata algo simples, simples para o mundo, porque eu renuncio ao mundo, eu renuncio a Satanás, eu renuncio suas pompas, eu refaço aqui as minhas juras de batismo e eu me coloco completamente da Virgem Maria como um escravo, não mais como um filho. Porque o filho pode falar para a mãe assim: ah, mãe, quer saber, tá bom, você pode até estar certo, mas eu não vou. Um escravo não tem essa liberdade. O escravo é aquele que serve em tudo ao seu senhor e o obedece em tudo, compreendendo ou não a sua ordem. O filho não. O filho quer saber. Mas, mãe, por que isso? Por que você está fazendo isso? Por que aquilo? Explica. O escravo não. O escravo não vai perguntar para o seu senhor, então, mas por que você está fazendo isso mesmo? Qual é a finalidade? Não. O escravo fala, sim, senhor. E neste momento, nós não podemos olhar a palavra escravo como algo nocivo, algo triste. Porque aqui nós estamos dizendo que somos servos da rainha do céu e da terra. Nós estamos dizendo que nós fomos os escolhidos a estar todos os dias servindo nosso Senhor pelas mãos da rainha. Nós estamos dizendo que somos escravos da melhor rainha do mundo. Nós estamos escravos do Senhor dos exércitos, do Rei dos reis. Vocês imaginam? Isso é uma honra, isso é um privilégio, isso é uma graça alcançada de Deus, porque eu não sei, mas Deus nos escolheu. E eu sou grata e eternamente grata serei e estarei à disposição de joelhos em pé, do jeito que ela quiser. Mas o importante é saber, eu sirvo a essa senhora e servirei até o fim da minha vida. E não mais estarei a servi-la para onde eu quero.
Muitas das vezes, nós não quereremos. Mas isso não é mais uma questão pessoal. Nós não estamos mais em condição de questionar, porque não temos tempo a perder. As almas do purgatório sofreram e sofrem grandemente pela ausência de Deus, por não poder ver Deus face a face. Mas ela sempre nos orienta, a nós que ainda estamos aqui, a não desperdiçarmos o tempo sagrado que ainda temos, como elas desperdiçaram. O objetivo de Deus é que nós sejamos santos, mas a nossa carne é fraca e caímos terrivelmente, perdendo todo o acúmulo de graças que alcançamos ao longo do percurso em vida de oração e de caridade. Quando assim nós fazemos, perdemos a coisa mais preciosa e nos colocamos novamente como miseráveis pecadores. Quando nós estamos sob a proteção e conselho dessa Virgem Sacratíssima, nós não mais obedeceremos a nossas paixões e inclinações vãs. Seremos conduzidos a uma vida de santidade, sem a arrogância de acharmos melhores por isso. Sabemos que fomos agraciados, mas temos consciência plena da nossa miséria e da nossa incapacidade de realizar 1/3, 1/10 do que estamos realizando sem que ela tivesse a nos interceder por nós. São Alberto Magno era muito ignorante, não tinha o dom da sabedoria. E como é que ele fez? Pediu a Nossa Senhora que desse a ele inteligência para conduzir os filhos dele para a santidade. E aí, sabe o que aconteceu? Ela deu. Porém, num determinado momento da vida dele, ela tirou e ele voltou a ser um cozinheiro. Toda a inteligência dele era dele por um tempo, porque ele tinha noção plena de que aquela inteligência era da Virgem Maria. Nossa Senhora nos condicionará a realizar obras para Deus nesta vida, mas nunca desprezamos aquela certeza de que nós jamais teríamos condições de fazer isso por nós mesmos. Então, quando você utilizar uma cadeia, lembre-se, não a faça como um adereço, como algo que pode ser ali exposto e belo, né? Belo como uma joia. Não. Lembre-se que ele é simples, que ele é um metal, de preferência pode ser até ferro, mas que ele te remeta à escravidão de amor que você fez no dia 13 de maio de 2025 e renovou a cada ano, tá bom? Então a cadeia é isso, gesto concreto. Salve Maria e São José, querida Tânia. Gesto concreto é o seguinte, não, é a Tânia, Marina. E Tati também tá aí, né, Tati? Bom dia. Seguinte, gesto concreto é algo que nós devemos fazer todos os períodos de nossa vida, que na nossa vida, que estamos a receber uma graça particular de Deus. Então é uma forma da gente retribuir, tá? O que geralmente nós fazemos do grupo Consagra-te? Que a Virgem Maria, que é a mãe de todos, nos abençoe, todos nós, amém. Nós fazemos uma doação para o Seminário Arquidiocesano de Campinas. Nós fazemos essa doação todos os anos, tá? Todos os grupos do Consagra-te, a gente sempre faz uma doação para eles. É uma forma de ter o gesto concreto e auxiliar estes jovens que estão lutando para servir a Deus na ordem. Só que estes jovens, na maioria das vezes, não podem sair para trabalhar. Eles vivem uma reclusão total de estudos e orações. Porém, eles precisam comprar livros, eles precisam comprar material de higiene e a Cúria nem sempre consegue dar aquilo que eles estão ali necessitando. E essa ajuda é destinada a eles, através da Cúria, para que eles possam comprar algo que precisem. Como que é feito isso? Nós, quando fazemos essa doação, colocamos na descrição do depósito, doação para
o Seminário Arquidiocesano de Campinas. Se nós não colocarmos essa descrição, a Cúria devolve o dinheiro, porque ela tem que prestar contas naquele dinheiro que está entrando na conta dela. Então, esse é o gesto concreto. Mas, Carol, estou tão apertada, não tenho muito dinheiro. Tem problema não. Nós não estamos aqui remetendo a uma condição volumosa, mas uma condição de coração. Carol, mas eu tenho uma família aqui que é minha vizinha, que está precisando muito de uma cesta básica. Será que eu posso fazer o gesto concreto para eles e não para a diocese, para o seminário? Claro, o gesto concreto não está limitado a questões materiais também não, e nem muito menos a direcionar somente ao seminário. É porque nós escolhemos este caminho, servir aos seminaristas como forma de pedir a Deus que eles não só tenham um auxílio espiritual, através das nossas Ave-Marias, sempre remetendo aos padres e aos seminaristas, mas também um auxílio material. Carol, gesto concreto pode ser uma oração? Claro. Gesto concreto é tudo aquilo que você entrega a Deus através da sua doação, agradecida pela graça alcançada. Beleza? Então vamos à saudação à Nossa Senhora. Amanhã eu falo mais sobre a cadeia e falo mais sobre as missas que realizaremos no dia 13. A primeira missa eu já posso avisar, é na missa de meio-dia do Santuário Santa Rita, tá? Se vocês quiserem fazer em outros locais, e muitos de vocês não são de Indaiatuba, basta que vocês estejam numa igreja que tenha a imagem de Nossa Senhora de Fátima e faça a missa pela honra e a graça neste dia solene, tá bom? Para que você receba a comunhão nesta missa em favor da sua consagração. Ao longo destes dias dessa semana, você deverá procurar uma confissão e realizá-la com muita entrega, fazendo uma análise mais completa da sua caminhada até agora. E esta confissão completa deverá ser feita com um exame de consciência, principalmente voltado para as vezes em que você não rendeu graça suficiente a esta Mãe misericordiosa e a Jesus Cristo, nossa sabedoria encarnada, tá bom? Então é nessa caminhada que nós estaremos. Vamos então agradecer a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não imuda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, que por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser.